O Livro dos Médiuns, na sua publicação de 1861, o codificador Allan Kardec teve a preocupação de levar ao possível leitor daquela obra uma interrogação no seu primeiro capítulo. Há espíritos? É o próprio autor que está perguntando a quem vai ler se existem espíritos. Porque todo o livro vai se desdobrar em cima desta premissa, deste princípio básico defendido ali no capítulo 1. Antes de se cogitar das comunicações, é preciso admitir se eles existem. Onde estão? Sobrevivem à morte? Mas o que é a morte? Para onde vão os seres que inumamos nas tumbas e nos cemitérios? Considerando que há povos que se valem da cremação dos seus cadáveres, como os indianos, é de se admitir que o indivíduo, tendo seu corpo reduzido a pó, reduziu-se a pó, findou-se, acabou o indivíduo. Ali não mais existe Maria, Joana, Marta, Luís. A existência seria breve. O sopro da maternidade, a extinção da cianose, da anóxia cerebral. E aquele indivíduo pulsante, ativo, cheio de alegrias durante a sua existência, acabou. Se a morte realmente é o final e nada mais sobra, qual o mérito de uma irmã Dulce? Qual o valor de uma Madre Teresa de Calcutá? Como não há mais nada, não haverá mais prêmio, recompensa aos seus esforços por uma sociedade feliz. Mas grande vantagem haveria para os carrascos da história. Os grandes vultos que se notabilizaram pela ferocidade, violência, pela agressividade e pelo terrorismo com que marcaram sua passagem pelo mundo, estes vão lucrar. Porque também, como não há nada, não há punição para o mal que fizeram. Na mesma vala comum, nobres, seres dignos, entidades de escol vão se nivelar aos grandes assassinos, aos grandes trânsfugas, aos grandes equivocados da história. Mas será isso o retrato das grandes religiões? Será isso que diz a filosofia? Qual o temor do indivíduo em querer viajar pelo barco vasto do conhecimento ancestral? O Espírito Emmanuel, oportunamente pelas mãos missionárias de Chico Xavier, numa frase deslocada de um contexto mais amplo, afirmaria, numa das suas belas páginas, que não podemos temer abalar as nossas certezas. Quais são as certezas que temos? E quando surgem os desafios existenciais, convocando-nos a sacudir estas pilastras deste conhecimento do que julgamos saber, temos medo que o edifício inteiro desabe sobre nós? Porque receamos que talvez o conhecimento que temos é frágil, que as pilastras são feitas de isopor e abaladas pelo terremoto da verdade não suportaram o teto da realidade, caindo sobre a fragilidade dos nossos entendimentos. Por que as religiões não avançaram? Por que os religiosos quedam-se?
com discursos ultramontanos, com concepções cristalizadas de fé. E alguns hoje defendem discursos que seriam perfeitamente compatíveis na Idade Média. Talvez a pílula esteja dourada, mas o miolo continua vazio. Não há um conteúdo que enfrente a interrogação do túmulo.